Bom dia. Então vamos ver aqui hoje, eu vou ler uma palavra da Bíblia, como que Jesus ensinava a palavra de Deus. Muitas vezes ele ensinava com carinho, com delicadeza, mas muitas vezes também ele tinha que ser um pouco duro, porque o povo era muito astuto. Igual é hoje mesmo, o povo hoje em dia também é muito astuto, né? Então vamos ver como é que ele falava. Mateus 23 que eu vou ler. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Esses escribas e fariseus aqui é pessoas de seitas naquela época, que eram os que comandavam, né? O Império Romano pôs na frente das igrejas daquela época, nos templos, né? E eles comandavam, eles estavam sentados nas cadeiras de Moisés, escribas e fariseus. É quase a mesma seita que existe hoje, só que transformada. A seita que existe hoje foi criada por Constantino, depois veio Lutero e espalhou tudo, né? Dividiu, falando que dividiu, mas é a mesma coisa, não dividiu nada, está do mesmo jeito, né? Só criou mais seitas, né? Observai e praticai tudo o que vos disserem. Jesus Cristo falou, né? Dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Observai e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Tá vendo? Eles só falavam, mas não praticavam. Falar é fácil, falar: eu ajudo o próximo, eu sou um cara bom, eu tô ajudando o próximo, tô praticando as coisas para ajudar o próximo, mas só dá a boca para fora, mas não faz. É mentira. Quer ver? Vou continuar lendo. Pois atam fardos insuportáveis nas costas dos homens, mas não estão dispostos a ajudá-los a mover nem com o dedo. Então vamos ver. Observai e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo, igual a seita de hoje. A seita de hoje quer muito dízimo, mas te ajudar nas suas dificuldades, nas suas passações de fome, nem um centavo. Eles não te ajudam, eles só querem tirar. Então é do mesmo jeitinho. Os fariseus daquela época é diferente das religiões de hoje em dia, dos pastores do engravatadinho, dos padres, as pessoas, não. Se você for lá e pedir um centavo o padre, ele não vai te dar. Se você for pedir um centavo o pastor, ele não vai te dar também não, ele vai mandar você trabalhar. Mas querer te tomar, ele quer. Pois bem, então vamos continuar lendo. Vou ler aqui. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Tá vendo? Eu vou parar no meio do versículo. Versículo 5. Vou parar porque eu tenho que comentar isso aqui, não tem jeito. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Por quê? Eles gritam no meio da rua o nome de Jesus Cristo, né? Fazendo escândalo no nome dele, né? Gritar alto para serem vistos, que eles são bons, né? Oram em pé no meio das praças para serem vistos pelos homens, para falar que eles é bom, mas por dentro são lobos devoradores, né? Eu vou continuar lendo, ó. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias, e alargam as franjas dos seus vestidos. Tá vendo? E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. É fácil você conhecer esse tipo de gente que Jesus Cristo falou, que você não proceder igual a eles. É fácil sim.
É só você ir numa seita religiosa, qualquer que seja, que você vai ver na frente do púlpito. Lá, né? Fazendo coisas terríveis. Amam os primeiros lugares nas ceias. Tá vendo? Na ceia chega só bem vestido. Só o cara chegou. O cara. Gosta de ser chamado cara. Né? Mas e aí? Você acha? E nas sinagogas não. É o banco lá da frente. Lá atrás só sei. Jesus Cristo mandou todos ser igual. Não, mas eles não. Aqui a gravatona aqui assim. Tá lá assim na frente assim, ó. Eu sou cara. Então vamos ver o que Jesus Cristo fala sobre isso. Né? Amam os primeiros lugares nas ceias. Aquele lugar que eles vão, eu estou em primeiro lugar, eu sou o cara. E as primeiras cadeiras nas sinagogas, tá vendo? Esses são os anticristos. Sinagogas. Sendo que a igreja de Cristo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Porque ele morreu para salvar pessoas, não para salvar um templo de tijolo. Né? Quanto mais vale o homem do que um templo de tijolo? Foi feito o homem por causa do tempo ou o tempo por causa do homem? Eles mesmos se contradizem, porque a igreja foi feita por causa da humanidade, não a humanidade por causa da igreja. E eles se contradizem, eles mesmos estão falando que isso é errado. Quando eles fez, eles já sabiam que estava errado. E as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de rabi, ou de pastor, ou de santidade. Né? E como que era? Tem muitos aí desse jeito. Vós, porém, não querais ser chamados rabi. Por quê? Vós não. Essa palavra aqui é do Messias. Vós não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e a saber que é o Cristo. Todos vós sois irmãos. Precisa de eu ler mais alguma coisa na Bíblia? Mas eu vou continuar lendo, para vocês identificar esse tipo de pessoa. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, e o qual que está nos céus. Ninguém chamei de Deus, porque Deus é só um. Ninguém chamei de mestre, porque mestre é só o Cristo. Ninguém chamei de rabi, porque rabi, mestre, é só o Cristo. Ninguém chamei de pastor, pastor é só o Cristo. Ninguém chamei de diácono, porque nosso diácono é Cristo. Ninguém chamei de doutor, porque doutor é só o nosso Cristo. Então é aí por diante. Nem vós chameis mestre, porque vosso mestre, que é Cristo. Tá vendo? Porque o maior entre vós será vosso servo. E o que de si mesmo se exalta será humilhado, e o que de si mesmo se humilhar será exaltado. Tá vendo? Se alguém pensa que um pastor na frente de Cristo vai ser o cara ali, não. Ele vai ser o condenado. Aquele que ele humilhou que vai ser exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Tá vendo? Além de não entrar, não ganhar a salvação, né? Ainda não deixa que está a caminho para entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vou parar aqui porque muita gente às vezes pensa. Às vezes é alguém postar alguma coisa na internet, mas é fácil de você descobrir o qual está falando a verdade. Aquele que se exalta a si mesmo não é do Cristo. Aquele que fala que não é o pastor, que Cristo é o pastor dele, aquele está falando as coisas de Cristo. É fácil você saber, né? Que Cristo é o pastor dele. Mas aquele que se denomina pastor, aquele não é. Aquele que se denomina
frente a alguma coisa, para você, ele não é. Ele não é nada. Cristo é. Eu, por exemplo, eu sou o quê? Eu não sou nada. Né? Só estou falando que Cristo pregou. Quem que é a minha porta de entrada para a salvação? Está falando aqui que é Cristo. Então a minha porta é Cristo. Eu sou igual a quem? Sou igual a todos. Porque todos somos irmãos. Foi assim que falou ali atrás. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devoras as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongas orações. Por isso, sofrer maior rigoroso juízo. Está vendo? Entra nas casas das viúvas, com pretexto de longas orações, para tirar o resto que ela tem. Não para dar, mas para tirar o resto que ela tem. Por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Vamos ler o 15? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um profeta. É prosélito que está ali, mas é profeta. Para fazer um profeta. E depois de teres feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Está vendo? Porque aprendeu. Eu mesmo já tive nessa perdição desgramada aí, ó, sem saber que estava errado. Eu mesmo já tive. Mas está escrito lá em Apocalipse: dê a ela 2 vezes mais do que deram a vós. O que vamos dar para ela agora? Vamos dar para ela o quê? Desprezo. É esse que a gente tem que dar para essas pessoas, para esse tipo de gente. É o desprezo. Então, desprezo é a melhor coisa. Não vai lá e pronto, acabou, fecha. Não vai, fecha. Por que ensinou errado toda a vida inteira? Ficou tantos anos assim para poder falar a verdade. Não entra e nem deixa os que estão a caminho entrar. As pessoas que quer. Pessoa pobre nunca teve nada na vida. A única coisa que ele tem de bom é a salvação. Que ele tem que andar debaixo do governo. O governo está aí, ó. Com polícia, com armamento, com tudo, né? Para poder baixar a população, né? A população já está presa daquele tipo. Ainda vem ele surrupiar ainda. Esse tipo de pessoa, surrupiar as pessoas. Então é isso aí que vocês têm que ver. Não é vocês querer fazer julgamento com própria mão, não. Deixa para Cristo. Cristo vai fazer isso aí. E Deus vai fazer. Então tem que deixar isso aí acontecer. Só estou te alertando para você entender a palavra de Deus e pegar a salvação. Agora, se você for mal igual esse, você vai estar igual a eles. Se você partir para cima deles, às vezes com um tipo de agressão física, não, você está igualzinho a eles. Porque se você foi lá e fez com as suas próprias mãos, você está igualzinho a eles. Você não passa de ser eles. Então, vamos deixar para Cristo. Olha o que Cristo fala desse tipo de gente. Olha aqui para você ver. Ai de vós, condutores de servo, pois que dizem: qualquer que jurar pelo templo não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Está vendo? O que eles ainda faz? Insensato cego, pois qual que é a maior? Qual é a maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Está vendo? O que Jesus Cristo quis dizer com isso aqui? Insensatos e cegos. Pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Está vendo? É claro que o ouro vale mais do que o templo. O ouro vale dinheiro, o ouro vale tudo. O templo vale o quê? Vale nada. Se você pegar um templo para vender, ninguém te compra. Ainda é barato, mas aquele mundo velho de ouro que está lá no templo, aquilo lá é caro. Então observa para você ver. Qual vale mais? Cristo ou essa denominação podre? É claro que é Cristo. Essas denominações podres só quer isso aqui, ó. Tipo fardo pesado, igual falou ali em cima, nas suas costas, que você não pode nem suportar, mas não estão dispostos a te ajudar nem com o dedo. Aquele que é jurado pelo altar, isso não é nada, ó, eles falam desse jeito. E o que é jurado pela oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta?
Pensa para você ver. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que nele habita. Está vendo? Por tudo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por tudo que está assentado nele. Está vendo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã e o endro e o caminho, e desprezais as coisas mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas que ele estava omitindo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Está vendo como é que o Cristo, Jesus Cristo, enxerga essas denominações religiosas? Você viu? Não é eu que estou falando, eu só estou lendo o que está na Bíblia. É Cristo que está escalpelando, não sou eu. Cristo está falando. Você passa na casa de uma viúva não para poder dar para ela alguma coisa, é para tirar. Porque quantas vezes que eu já vi gente doente de câncer e a pessoa chega lá e barulho no ouvidinho dela e fala que ela está curada e ela morre em seguida de câncer. Mas os bens dela, ele tomou tudo. Eu já vi isso acontecer. Não foi coisa que eu estou falando da boca para fora, não. É o que está escrito na Bíblia. Parece que Jesus Cristo estava vendo isso acontecer no futuro, quando ele falou isso aqui. Assim também vós, interiormente, pareceis justo aos homens. Exteriormente, quer dizer por fora. Exteriormente, por fora, pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Está vendo? Hipócrita, hipocrisia, você olha na cara deles, você já vê hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas, adornai os monumentos dos justos. Está vendo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Está vendo? Mas dos profetas que já morreram, parece que ele estava no futuro. Eles edificam, chega lá, põe muita coisa, gasta dinheiro, o dinheiro que você deu. O deles não gasta não, o dinheiro que você deu, eles vai lá e gasta. Nossa, esses que os profetas temos que santificar, vamos santificar esse trem aqui. Mas eu sei que está com fome, não, eu não deixo. Quanto mais vale um vivo que está com fome do que o passado morto? Pensa para você ver, ainda não ressuscitou. Adornai os monumentos dos justos e dizei: existíssemos um tempo de nossos pais, nunca nós associamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Está vendo? Quer dizer, que eles, e dizeis, o que Jesus disse aqui? E dizeis, se existíssemos,
Se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Vai ser hipócrita para lá, gente. Vou ter que parar aqui no 30 para comentar um pouco. Ué. Não existe uma hipocrisia desse tamanho. Daqui a pouco eles vão matar Cristo. Quer ver? Observa pra vocês. Observa para vocês verem. Não estou falando uma coisa, não. Eles falaram isso aí. Se tivesse naquele tempo, nós não mataria os profetas. Mas matou Cristo. Porque estava falando a verdade. Assim vós mesmos testificam que sois filhos dos que mataram os profetas. Está vendo? Jesus Cristo falou. Assim mesmo, vocês testificam que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos a medida de vossos pais. Está vendo? Encheu. Falou que eles não prestavam. Os pais dele não prestavam, mas ele era filho. Né? Se esse povo de denominação religiosa fala até dos pais, de quem mais que eles não vão falar? Serpente, raça de víbora. Como escapareis da condenação do inferno? Como vocês vão escapar? Roubando tanto assim das pessoas. Como é que vocês vão escapar da condenação, né? Quando vocês veem que a coisa está ardendo, vocês, meu Deus, aí vocês já lembram que existe Deus, né? Mas quando o seu próximo está lá passando fome, você não lembra, não. Viu? Estou postando isso aqui, não é só para as pessoas religiosas, não. É para todo mundo. Para todo mundo. Quando vê um ali no canto da rua, ele vai lá e põe fogo com gasolina, que eu já vi muitas vezes acontecer isso na televisão. Em vez de saber que aquele que está passando fome lá é o seu próximo. Não é aquele que tem gravatado, aquele que está cheio de dinheiro, que tem o tutu, que tem as coisas para poder sobreviver, não. Aquele está bem. É aquele que está lá no chão. Para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Está vendo aonde eles matou isso aí? Entre o santuário e o altar do templo. Matou um justo entre o santuário e o altar do templo. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Parece que Jesus Cristo estava aqui hoje, vendo os pastores escapelando, os presbíteros escapelando as pessoas, os padres surrupiando os pobres. Parece que ele estava vendo isso que aconteceu hoje. Estava vendo o futuro Cristo. Jerusalém, Jerusalém. Aqui ele fala Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Mas aqui ele não falou só Jerusalém, ele falou todo mundo, o mundo inteiro. Ele não falou só uma pessoa, não. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Tá vendo? Agora eu vou ler mais pra frente. Aqui ele já desceu o sarrafo, né, nas seitas religiosas. Então vamos ver o que Cristo vai falar mais pra frente. Vamos ver o que ele vai falar mais. Porque qualquer um que fala a verdade igual eu está correndo risco de vida. E eu estou aqui na frente da internet aqui correndo risco de vida para quê? Para você pensar, nossa, mas se eu sair da igreja, para onde é que eu vou? Cristo não deixou ele não é o último sacrifício. Você não é o templo. Você não é a igreja dele. A igreja é uma pessoa. A igreja não é um trem feito de tijolo.
A igreja é uma pessoa. Uma pessoa é um templo. Muitas pessoas são muitos templos. Cristo é o sacrifício. Cristo é o caminho, né? Ele é o cordeiro, o esposo da igreja. A igreja é uma pessoa. Não é nada mais do que uma pessoa. Pode ler na Bíblia, pode caçar, pode, né? Portanto, vou ler mais um aqui, falando 34. Vou refrescar a memória de vocês. Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, e um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sob vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, e filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Está vendo? Se eu for pregar a palavra de Deus na maneira que ela é aqui, dentro de qualquer denominação religiosa, eu sou morto na hora, lá dentro, pelos pastores. Isso é coisa que eu falo para vocês, que pega a Bíblia e vai ler. Fala, essa palavra não é assim, deixa eu começar a ler. Se vocês não te tomar o microfone e não chamar por isso, falar assim, tem um demônio aqui dentro. Desse jeitinho. Não tem nada mais, nada menos. Olha aqui para vocês verem. Vou ler mais. Eu estou lendo a Bíblia aqui, é para você aprender. Não para você atacar alguém. Se você atacar alguém, você não passa de ser aquele alguém. Estou lendo a Bíblia para você aprender, igual muitos me ensinou, né? Igual teve uma pessoa que me ensinou, nem não vou citar o nome dele aqui não, porque vai falar, não, a pessoa está induzindo o outro, não vou citar o nome, mas ele mesmo sabe quem foi que me ensinou as coisas de Deus. Aprendi sim, porque eu fiquei prestando atenção nele e lendo na Bíblia. Falei, não, tá certo, ele tá certo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as escrituras do templo. E Jesus, porém, lhes disse, na verdade, e disse-lhes, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aqui que ele vai falar das seitas religiosas, mas em TV, que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Que jeitos que eles vão dizer que é o Cristo? Não é falar assim, eu sou Jesus Cristo. Não, ele vai falar, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou padre, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sou enviado do Messias. O Messias não enviou ninguém para tomar o lugar dele. E enganarão a muitos. Está vendo? É o que ele diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Todo aquele que vem depois de Cristo não é ladrão, é salteador. Então, se eu viesse falar, eu sou o emissário de Cristo entre vocês, eu estou aqui porque eu fui enviado por Deus para poder, Deus pôs no meu coração que eu sou profeta, eu sou cara, eu sou Cristo. Depois de Cristo é só Cristo e os seus apóstolos. Entendeu? Por que Paulo pregou? Paulo anunciou, mas ele falou, não estou testificando de mim. Muita gente considera Paulo como um apóstolo, como um discípulo. Tudo bem, ele era discípulo, mas ele mesmo não considerava. Ele falava, não sou nada, estou pregando a palavra de Deus, estou falando que Cristo é o caminho. Se eu testificar de mim mesmo, meu testemunho é mentiroso,
mas se eu testificar daquele que morreu lá no madeiro, meu testemunho é verdadeiro. Eu estou testificando de quem hoje aqui? De mim? Falando que eu sou o cara? Não. Estou testificando daquele que morreu no madeiro. É daquele que eu estou testificando. Tá vendo? É fácil conhecer quem é o anticristo. E aquele que fala que Cristo enviou ele. Cristo me enviou porque eu sou emissário. Entre mim e Deus tem eu. Ó, entre Deus e Cristo tem eu. Eu vou passar as ordens para vocês vierem. É fácil você descobrir, não é difícil não. É fácil sim você descobrir o anticristo. Esse é o anticristo. O anticristo está aqui todo tempo. Todo lugar você vê o anticristo, né? Quando ouvides, né? Quando ouvides de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Mas vamos ver aqui que vai apertando, quer ver? Então onde vos entregardes para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Tá vendo? Se falar que Cristo é o verdadeiro caminho, que não precisa dar dinheiro para ninguém, então as pessoas matam. Ai, que precisa. E vos hão de entregardes e ser atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Tá vendo? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são esses falsos profetas? Aqueles falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor da maioria se esfriará. Eu tive muitas vezes pensando, quando eu comecei a descobrir, eu falei, mas que regaça, gente. Que desgrama é essa, meu Deus? Como é que pode acontecer um trem desse? Como é que eu fui tão cego tanto tempo? Por que eu não descobri isso aí mais tempo? Né? Fiquei indignado. Falei, a Bíblia é mentira, esse aí foi o povo que escreveu para poder fazer as coisas. Aí eu falei, não, calma. Veio alguma coisa dentro de mim e falou, calma, vai lá ler de novo. Eu fui lendo, eu descobri qual que seja a verdadeira. A verdadeira é Cristo e o seu próximo. Então tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu não sabia que estava fazendo certo, mas eu não tinha lei nenhuma, né? Tinha lei, mas não tinha lei, porque aquela lei que eu estava era errada, né? Saí dela, fiquei muito tempo sem praticar nada, sem ver nada. Mas depois que a gente vê o lado do Eterno, que é o lado de Cristo e de Deus, que amar o próximo é o caminho, fica fácil. Por isso que ele falou, meu fardo é leve, e é levíssimo. Você vê uma pessoa que está ali e você ajudar, é fácil. É fácil demais. Você não transar com a mulher do outro é fácil também. Você não pegar os 30 do outro, não roubar, é fácil também. Então você observa, você vê. Agora o mais difícil é que os outros te põem, as outras seitas religiosas te põem. Ó, você tem que pagar dízimo, você tem que tirar do seu salário todo mês e pagar. Você tem que tirar a oferta e pagar. Você tem que sair da sua casa e ir em reunião. Você tem que escutar isso falar blá 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 até pegar seu dinheiro. Então é difícil. Agora você amar uns aos outros, aí é que é o mais fácil. Porque eu não roubar é fácil, é só não sair e não roubar. Eu por exemplo, eu não fazer as coisas que aborrece o próximo, é só não fazer. É facinho. É um caminho, um fardinho leve, na vista dos outros fardos que o mundo te põe. Que são muitos fardos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação e a desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Está vendo? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desçam para tirar alguma coisa da sua casa. E os que estiverem no campo não volte atrás para buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, né? Porque haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio até aquela hora. E nem tampouco há de haver de novo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos que lhes serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, igual muita gente fala, vou ter que parar um pouquinho, ou está ali, não descrédito. Porque aqui, vou parar no 23, vou comentar um pouquinho. Tem muita gente que fala, gente, o fogo de Deus vai descer em tal lugar, tal na praça lá, ó. Sim. Ou lá na igreja fulana, Deus, Cristo vai descer lá, tá lá. Você já ouviu falar isso demais? Ele não tá lá, é mentira. Aqui, ó. Então, ó, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Então não acredita, não está lá, é mentira, é mentiroso. Todo aquele que falar isso é mentiroso, porque Cristo veio uma vez e ele não vai descer aqui. Você já viu pregar lá em Coríntios, que fala que só há corpos carnais e corpos espirituais? Se ele descer aqui, se ele descer dentro de uma igreja, ele não é espírito. Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne tem salvação. Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não tem salvação. Por que ele falou isso? Porque obviamente um corpo você vai ver. Agora você vê tem um corpo que você não vê? Você já pensou? Cristo desceu ali, mas você não viu. Ele está lá dentro da igreja, o fogo dele. O fogo dele pode até estar, né? Porque o fogo que está lá dentro da igreja não é o dele, né? Porque surgirão falsos cristos. E uma coisa que eu quero falar aqui agora, pera aí, vou comentar outra vez. Igrejas que eu tô falando é todas. Não estou dando nome aqui. É todas. Não estou dando nome, não estou acusando alguém. Eles fazem da maneira que eles quiserem e eu prego a Bíblia da maneira que eu quiser, porque eu tenho livre-arbítrio. Deus me deu esse livre-arbítrio, né? A Bíblia está aqui, está escrita desse jeito, eu vou falar desse jeito, do jeito que está escrito também nas Escrituras. Eu não vou falar de outro jeito. Vou falar do jeito que está aqui, né? Porque surgirão falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganar até os escolhidos. Eu vou comentar esse 24 aqui também. Por que tão grandes sinais? Eles acumulam uma pessoa com a outra para poder mentir. Paga a outra em dinheiro, fala, eu te dou tantos reais. Eu já vi isso acontecer. Estou falando um trem, não vou falar o nome de seita porque eu não quero falar o nome de seita nenhuma. Estou falando as seitas. Eu já vi isso acontecer, já vi. Paga a pessoa para a pessoa dar um testemunho mentiroso ali na frente, para você acreditar. Paga a outra pessoa para poder cair no chão para falar que tinha demônio. Quantas vezes que eu fui nessas denominações religiosas e falava assim, eu tenho demônio. Mentira, o demônio, agora. Vai, mentira. Aqui. E eles, não, eu tenho demônio, vai lá, tira. Tira aqui. Não, você não tem? Ah, como é que eu sabia que eu não tinha? Porque eu não tinha pecadinho desse para poder cair. Eu não acredito, isso é enganação. Isso é tudo mentira. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, foram
enganaria até os escolhidos. Eu estou falando aqui que Cristo não faz cura? Não estou falando que Cristo não faz cura. Cristo faz cura. Ele fez. Ele fez cura. Fez muitos tipos de cura. Mas ele falou também. Está lá no capítulo 11 de Mateus. Por que essa geração pecaminosa do fim quer um sinal? Deveras eu vos digo, nenhum sinal será dado a essa geração pecaminosa. Entenda como quiserem. Vai lá e lê. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. No interior da casa de Deus, da igreja, da casa feita por mão de homem. Deus não habita nesse tipo de templo. Jesus Cristo não habita nesse tipo de coisa. Jesus Cristo habita para quem ele veio, o seu próprio templo, que é o homem. O homem é o templo de Deus. Ele veio para salvar as pessoas, não para salvar uma casa. Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águas. Por que eles falam isso aqui, ó? Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águas. Quando eu era de seita religiosa, eu perguntei esse mesmo versículo aqui, ó. Sendo que não existe versículo. Pôs aqui para tentar ajudar, ou para atrapalhar, não sei. Não existe, a Bíblia inteira. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águas. Não, isso aí é só eu entendo. Alguma pessoa de seita religiosa falou isso para mim uma vez. Não, é só eu entendo. Aonde estiver o cadáver, ali se juntarão as águas. Por que falou isso? Porque aonde Jesus Cristo estiver, todo mundo vai saber que lá é o Cristo. Como é que eu vou acreditar que ele está ali na esquina agora? Como é que eu vou acreditar que ele está lá no templo agora? Como é que eu vou falar que ele está lá na igreja, que a igreja fica só para roubar das pessoas? Uma coisa suja. Então não está. Então observe você ver. Então como é que ele não entende? Hoje eu entendo. Né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Que sol é esse? O sol escurecerá. Né? O sol escurecerá. Uma é a glória do sol e a outra da lua. Você lembra de eu pregar aquele versículo? O sol escurecerá, quer dizer, a graça vai parar. Aqui falou, está falando, o sol escurecerá. A graça vai parar. A lua não dará a sua luz. Está vendo? E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Está vendo? As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Está vendo? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está vendo? Já pensou, você passa a vida inteira aí tomando dinheiro das pessoas e depois você vê Cristo chegando lá. O que você vai fazer, hein? Me pergunta. Eu que pergunto. O que você vai fazer quando você vê o Filho do Homem lá? Ou você não acredita nele a tal ponto que você acha que ele nunca vai vir? Pensa para você ver. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta e ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos da humanidade, da extremidade dos céus até a outra extremidade da terra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho,
mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam-se e bebiam, e davam-se em casamento, até no dia em que não entram na arca. Então os perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando sentado no campo, um será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora de vir o nosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Pois isto estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora que não pensais. Pois quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o seu sustento no seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que porá sobre ele todos os seus bens. Porém, aquele servo que disser consigo, o Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus coescravos, tá vendo? Por isso que eu falei para você, as seitas religiosas, deixa para lá, segue o seu caminho verdadeiramente, que é Cristo. Você deixa para lá, deixa eles fazer o que quiser. A hora que vir, o acerto dele é com Cristo, não com você. E tá vendo? E começar a espancar os seus coescravos, porque eles fazem isso. Eles espancam os seus coescravos, eles pegam dinheirinho deles, eles surrupiam até a casa deles, e comer e beber com os tumulentos. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperas, e hora em que não sabe. Tá vendo? E ali verá, e separará e destruirá, e destinará a sua parte com os hipócritas, porque é o que eles são. Os de seita religiosa são hipócritas. E ali verá pranto e ranger de dentes. Tá vendo? Então esse evangelho será pregado a toda a criatura, em testemunho, em nome de Cristo. Então virá o fim. Tá vendo? Aqui. Por que eu falo aqui que toda a vida é desse jeito aqui? Jesus Cristo falou aqui, Então, gente, eu espero que gostem do vídeo, né? Espero que gostaram do que eu li, Mateus 23, né? Eu li o 23 e o 24, né? Espero que gostem, compartilhem com seus amigos. E muita coisa que eu falo, primeiramente Deus, depois o Cristo, depois o seu Filho. Primeiramente Deus, o Cristo, que veio de salvação nossa, ele é a porta, e o seu irmão, que é a igreja de Cristo, é o seu próximo.